um aluno que já terminou a atividade, enquanto está todo mundo fazendo, e eu vou lá e falo para ele, vou lá e mostro um conteúdo a mais, porque à medida que eu tenho que respeitar o tempo que todos vocês têm, que vocês demoram para a própria atividade, eu tenho que respeitar também quem fez, quem já conseguiu, para não deixar essa pessoa entediada, tá? Esse é o dilema de um professor. Você não nivela a turma por cima e joga todo mundo, eu quero que todo mundo faça as atividades nesse tempo hábil, porque à medida que uns fazem, outros não fazem. Então, eu tenho que saber como é que eu faço isso. Eu tenho que saber como é que eu lido com pessoas. Isso é lidar com pessoas. Isso também é trabalhar em equipe, porque um professor coordena alunos. Então, literalmente, todo santo dia, eu tenho esse desafio. Se eu erro, se eu peco, é à medida que eu tenho um aluno que está com a cara colada na mesa, dormindo, e outro se matando para fazer atividade. Eu não posso criar esses extremos. Então, eu sempre tento fazer algo diferente. Isso dá certo? Nem sempre, porque é um desafio muito grande. Vocês são muito pluralistas. Cada um de vocês é muito diferente um do outro. Então, ou eu penso diferente para cada um, ou eu penso geral e faço uma coisa generalista. E eu detesto fazer isso. Então, comentários da parte que não são necessários na nossa aula, tá? Mas são mais desabafos pessoais, porque sou desses. Vamos para o nosso conteúdo programático de hoje. Hoje, como falei, PROC-V, tá? É uma função relativamente útil. Também tem o PROC-H, mas a utilidade do PROC-V já é limitada. Do PROC-H, então, aí boa sorte. Depois da função, a gente vai ver as formatações condicionais e o autofiltro, que são dois ajustes de tabela. Formatação condicional é uma formatação que, de acordo com um critério que você estabelece, o seu próprio editor cria uma formatação. Maurício, é uma função? Não. Tá? Definitivamente. Só parece que é. Mas você não vai criar igual, nome da função para fazer um resultado. Você vai fazer de outra forma. E o autofiltro é a organização de dados. Porque se você entrega uma tabela como a gente vem entregando ultimamente, com a listagem de nomes, tudo a ordem que foi criado e pronto, onde é que está a ordem alfabética aí? Onde é que está a ordem pelas maiores notas aí? Vocês sabem fazer? Tem como fazer muito simples, mas tem o autofiltro que faz automaticamente. Então a gente vai aprender todas essas coisas hoje. Primeiro de tudo, o PROC-V. Cadê Samile? Samile está no chat? Samile. Menino, Samile não está aqui hoje. Vai logar mais tarde? Deve ter umas 40 mensagens aqui dela. Professor, não consegui entrar na sala. Tá aqui ela. Achei. Pode me colocar de novo? Samile, minha flow, log mais uma vez. Eu não sei onde é que você tá, mas eu vou aí lhe buscar. Tá bom? Deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Foi só falar, menino do céu. Ela tá na... verdade. Eu sei onde é que ela tá. Não tá só ela não, ó. Samília, tu tá na sala do audiovisual, tá? O John te colocou aí. Desloga, fecha o Zoom, abre o Zoom de novo, que aí quando você for pra sala, ele vai te jogar pra mim. Eu não estou no audiovisual hoje, eu tô no laboratório. Espero que ela escute. Manda uma mensagem aí também pra ela, porque aí quando tiver mais mensagem, melhor. Eu trouxe hoje o nome da função em inglês, porque eu comecei a fazer a portabilidade por causa dela. O editor dela é só em inglês. PROC-V é o nome da função que a gente vai utilizar, e o lookup, isso parece inglês, é para ser o nome da função em inglês, mas isso aí tá mais para alguma coisa, sei lá, nórdica. Mas eu imagino o Ragnar falando isso. Se você não sabe quem é o Ragnar, ele falta cultura pop. Assista Vikings. Não, não assista não, é maior de 18 anos. Não assista Vikings, não assista Vikings. Não falei nada de estar no vídeo. Ô, droga. Não. Vlowcup. Ou Vrolocup. Vrulucup, tô nem aí. Então, para que serve essa pesquisa? É uma pesquisa vertical, tá? O V é de vertical, PROC é de procura vertical, é a tradução literal da função. Então, como é que ela funciona? Diante do que você escolheu pesquisar, tá? Então, eu começo, por exemplo, quero pesquisar o nome de uma pessoa que está na minha listagem. Se é uma procura vertical, ele vai começar essa procura e vai descer, ele não vai para a direita, porque aí seria uma pesquisa horizontal, uma pesquisa vertical. No momento em que ele encontrar, ele vai aliar os dados das outras colunas a isso. Então, digamos que é um boletim. Vou fazer uma pesquisa com o nome do Eric. Achei o nome do Eric lá. Eu não vou retornar, como resposta da função, o nome do Eric. Eu vou retornar as notas das colunas que eu quero. Cadeira tem a minha, venha. Você vai ficar ali com o David, um dos Davids, tá? Sente aí, entre os Davids. Entre o David e o David. Pronto. Que aí tem mais espaço. Pronto.
Então, voltando para o exemplo mental que eu dei, achei o nome do aluno que eu queria pesquisar. Eu não vou retornar o nome dele, porque ele faz o menor sentido. Era só colocar o nome da célula. Eu quero saber as notas que estão do lado. Então, eu indico qual é a coluna que tem a nota, por exemplo, na coluna 1 tem nota de português, na 2 tem nota de matemática, na 3 tem nota de história, na 4 tem nota de física. Eu quero a nota de física? Coloco o meu PROC-V e aponto para a coluna que tem a nota que eu quero do nome da pessoa. E aí eu vou encontrar a nota de física do Eric. Nossa, Maurício, está muito abstrato. É claro que está abstrato. No chat estaria lotado de mensagens, essa Samile, mas... Ela chegou? Não, ela chegou? Cadê? Cadê Samile? Não tô achando, não. Aê, Samile! Deu certo! Não, ó, Samile, é um meme do bem, tá? O pessoal te ama, Samile. É que sem você, metade das dúvidas somem. Não porque, mas porque você tem muitas perguntas para fazer e todas me ajudam, tá? Porque a tua dúvida é a dúvida de metade do pessoal aqui que só não perguntou, beleza? E o que foi que a gente falou até agora? Agora que você entrou, eu explico. A gente falou o nome da função, que é o PROC-V. Para você vai usar como VLOOKUP, tá? Vai funcionar assim. Alguém falando? Tudo bom? Fica com a Vitória. Não, espera. Só, cadê as minhas... Tá faltando algumas coisas aqui, agora eu me preocupei. Ah! Pronto. Eu sei que esse negócio ia ser o carão do ano. Pronto, pessoal. Talvez. Acharia ruim? Enfim, final do ano, né? Pronto. O nome da tua função vai ser VLOOKUP, tá, Samir? Não esqueça disso. Eu tinha explicado um exemplo, ficou meio abstrato como é que funciona, tá? Mas para nossa sintaxe da função, como é que ela funciona? Igual o nome dela, que vai ser o PROC-V, para o pessoal que está com a função em inglês vai ser VLOOKUP. Depois disso, o que você deseja procurar? Essa questão do que você deseja procurar, você pode literalmente digitar o conteúdo da célula. Se eu estou pesquisando pelo Eric e tem lá na minha tabela o nome do Eric, digito Eric, tá? Mas aí tem que ser entre aspas porque é um texto. Ou eu posso simplesmente apontar a célula que tem escrito Eric. Também funciona da melhor forma possível. Porque lá também tem Eric, tá? Depois disso, onde você deseja procurar? Como assim, Maurício? Intervalo. Eu não quero procurar o Eric no meio de todos esses alunos, então o intervalo começaria do Gabriel e viria até a Lohane, porque é um intervalo completo dos alunos. Vou fazer uma consulta, no caso começaria do Jonathan, aí viria até a Lohane. Pronto, esse é o intervalo completo de todas as tabelas que tem conteúdo em relação a ele. Diga, minha joia. Nessa não. Você colocaria a função em uma linha, depois a função em outra. Não tem como colocar as duas chaves de pesquisa, porque é só uma que ele assume. Beleza? Depois disso, a coluna que você deseja procurar, então, digamos que é, de novo, um boletim e tem 6 notas lá. A nota que eu quero é a nota de biologia. A de biologia está na 6ª coluna em relação às informações. Então, aqui, eu colocaria o 6, porque é a 6ª coluna com conteúdo. Eu quero a resposta em relação a ela. Tá? E o último ponto dessa função, para não esquecer, é o 0. Esse 0 poderia ser ou true ou false, pronto, em inglês de Macaúba, ou verdadeiro ou falso, ou 0. Como é que funcionaria se eu colocasse verdadeiro? Ele me responderia o mais próximo possível do resultado verdadeiro, ou o resultado verdadeiro em si. O falso, ele não me responderia nada, e o 0 é um indicador de precisão. Então, nem é o verdadeiro ou falso. Ou é aquilo, ou a função não responde nada, ela dá erro. Tá? É melhor colocar isso, porque essa função, vez por outra, pode parecer que deu bom. A gente vai ver alguns momentos em que ela vai dar muito errado, mas em outros ela pode aparecer que está funcionando perfeitamente. E às vezes você está lidando com uma tabela com tantos dados que você não faz a menor ideia, porque você não vai ficar olhando de um por um. Você aplica, usa a alça de preenchimento, ela responde e você fica, beleza, zerei o jogo, tá tudo certo. E ela está respondendo coisas aleatórias ou então que nem dizem respeito. Tá? O 0 é o mais eficiente em relação a isso e lidar com o intervalo de forma correta também. Vamos para um exemplo. Nesse PROC-V, eu estou procurando o termo tesoura em uma tabela. Eu tenho uma tabela com dados e entre eles lá tem a palavra tesoura.
Na hora que eu digito tesoura, se é um texto é entre aspas, e aí eu ponho meu ponto e vírgula e o intervalo inteiro, tá? Vocês vão notar que é da A26, a 26 é uma célula bem abaixo, na linha 26, até a C49, porque eu não preciso pegar um intervalo bonitinho, de A1 até C1. Eu posso colocar o intervalo em qualquer canto, eu que especifico isso. Depois disso, eu coloco a coluna do que eu quero pesquisar, tá? Pode ser A1, pode ser A2, pode ser A3, pode ser até A10, dependendo de quantas informações tem nessa tabela. Ainda está muito abstrato, Maurício. Calma. Vai dar bom, confia, tá? Vocês têm alguém batendo aqui no vidro, do nada. E o 0 para ter a métrica de precisão. Aqui tem até a explicação bem básica de como é que funciona. A tesoura é o que eu estou procurando, é a minha métrica. Não deu para eu ir hoje? Ô, Sara. É que tá mandando a mensagem para outra pessoa, né? Acontece. O famoso não era no privado, professor. Eu contei o caso do aluno, o primeiro caso do dia. Tô lá suave na minha aula, tranquilão, metade da aula, assim, mais ou menos, umas 10h15, aí me aparece, oi, minha joia, tome carnê de novo. Pausa pro carnê. Carla, vem aqui, Carla. Ouvindo, eu conheço essas risadas, tá? Conheço de quem é. Peça 1 e peça 2. O que vocês estão fazendo aí, hein? Não, eu não vou nem olhar o chat. Meus queridos, eu vou pedir para que vocês foquem de novo, para que a gente consiga explicar a função e, né, a gente tenha Eu nem sei o que é isso, tá me oferecendo a garrafa? Não, já tomei minha dose hoje. Mais do que isso eu não durmo um mês. Vitor Grande aqui. Vitor Grande. Pronto. Recapitulando, tá? No momento que a gente perdeu aí o nosso nexo por conta dos carnês, nossa função é uma procura onde você diz o termo, onde você quer pesquisar, qual coluna você quer como resposta, assim querer encontrar, e o 0, que é o índice de precisão, tá? Ainda tem mais umas explicações aqui, que o 2 é apenas um exemplo. Esse 2 poderia ser 3, poderia ser 4, depende do tamanho dessa minha tabela. Se ela tiver 12 colunas, isso aqui pode ser perfeitamente o 12. Tá? Depende de quantas colunas eu tenho para trabalhar. A informação da busca precisa estar na primeira coluna do seu intervalo. Então, o tesoura literalmente tem que ser na primeira coluna. Está procurando tesoura? Essa tesoura tem que estar na primeira coluna. Tá? E o restante da tua função, tu trabalha em cima disso. Se ela não tiver, você vai ter trabalho. Beleza? Não entendi, Maurício. Vamos para um pouquinho mais, algo mais palpável. Tá? Nessa minha coluna de dados, eu tenho quantas colunas aqui? Digam para mim. 50? Tenho 4. Tá ficando mal influenciada, né, Sofia? Ou tu é a má influência? Quantas colunas eu tenho com dados? 4. Ótimo. Se eu quisesse procurar pelo nome do filme, o meu indicador na minha função seria 1, porque é onde eu tenho os nomes. Se eu quisesse procurar o código do filme, meu indicador seria 2, porque é na segunda coluna que eu tenho os códigos. Se eu quisesse procurar o status do filme, eu procuraria na coluna 3, tá? E assim sucessivamente. Quero o gênero, coluna 4. Tenho mais alguma informação na coluna 5? Digito o 5 dentro da minha função. Esse arquivo eu tenho pronto aqui. Esse aqui é o que eu vou utilizar para exemplificar a função. Primeiro eu vou explicar o que essa tabela é, tá? Isso aqui está representando um negócio que faliu, definitivamente. Porque hoje em dia ninguém vai mais para uma locadora de vídeo. Alguém vai ainda? Pegar um DVD? Isso 10 anos atrás, menino do céu. Era o meu programa de final de semana com o meu pai e com a minha mãe. E cada um alugava um. Eu pegava um filme de terror, minha mãe pegava um faroeste, meu pai pegava outro faroeste, porque os dois, né, pelo amor de Deus, criatividade zero. Fui nessa lenga-lenga que eu hoje conheço todos. Você mostra para mim um filme, eu vou saber como é que ele acaba. Não porque eu assisti, mas é porque todo faroeste é igual. Oi? Aqui é um exemplo de filmes que eu sei que vocês conhecem. Não porque eu assisti. Não, pior que eu não assisti mesmo, não. Eu vou prestar atenção no filme agora. Na função vocês não prestam, né? No nome do filme vocês prestam. Tá certo. No próximo eu coloco o P para 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu quero ver se vocês vão prestar atenção. Não. É soft porn. Eu vou assistir pra quê? É muito bobo. Não. Uma alegoria de um relacionamento abusivo.
E as pessoas assistem. Não, ela é um porquinho feliz. Não perdeu nada. Essa geração Netflix. Pessoal, convido vocês a uma releitura de Crepúsculo. Quando vocês assistiram, quando tinham 8 anos, 9 anos, pensando, nossa, eu quero um Edward na minha vida. Assista esse filme agora. Depois de velho, assistiu, você fica, meu Deus, como é que eu gostava disso? A atuação desse cara nesse filme, ele tá com muito jeito de que, mano, eu não queria estar aqui, velho. Ele faz umas caras, tipo, o filme inteiro, ele, nossa, eu queria muito não estar aqui, mas tá ganhando dinheiro, e segue, tá? Assistam depois, vocês vão ver o que eu tô falando. Tu acabou de falar de Crepúsculo, macho, é isso. Isso. Assista só pra ver o Robert Pattinson pagando mico. Tá? Depois ele fez tanto filme legal, mas naquele ali, meu Deus do céu, tadinho dele. Meus queridos, como é que essa tabela funciona? Eu tenho a tabela de dados, tá? Aqui seria uma biblioteca. Inclusive, vou até desabilitar uma função que eu tinha colocado aqui. Pronto. E na tabela auxiliar é a que eu preencho para colocar o que eu estou pesquisando, como é que eu estou utilizando, tá? Então, essa aqui está preenchida só por exemplo, mas a gente que vai criar a nossa tabela agora. Vou apagar tudo isso. E vamos começar aqui. Deixa eu ver alguém para sortear, para colocar o nomezinho. Eu adoro quando tem gente para levantar a mão. Eu não vou acertar teu nome. Vitória, pronto. Cliente Vitória. Calma, meu jovem. É de um por vez. Ela tem que escolher o filme dela. Ô, Vitória, qual filme você vai querer daí? Livro? Verdade. São livros mesmo. Maravilha. Tá, qual livro que você vai querer, Vitória? Pronto. E aí eu vou começar com a minha ideia da função, para fazer uma pesquisa sobre. Porque primeiro eu quero saber a situação atual. Tá? A situação atual para saber se ele está disponível, se ele está locado, se ele está indisponível. Indisponível seria se alguém rasgou o livro e não está mais servindo para nada. Locado é se alguém já pegou e já está lendo. E disponível é que se você pode usar ou não. Está lá na biblioteca para fazer isso. Então, igual PROC-V, dou meu Enter, só para ele completar o nome da função. Não é porque ele vai fazer algo de diferente. Primeira coisa que eu vou fazer é dizer o que eu estou pesquisando. Ah, Maurício, onde é que eu estou fazendo isso? Vitória, tem na tabela? Não, porque é uma pessoa que está solicitando aquele livro. O que tem na minha tabela é o nome do livro. Tá? E à medida que eu posso clicar na célula que tem o nome do livro, eu posso escrever O Senhor dos Anéis. Mas, meus queridos, para essa função nunca é interessante escrever, porque tem sempre o risco de você errar. Tá? E uma palavra que você coloque, um acento que você esqueça, vai aparecer que a função está toda errada. Você vai ficar, meu Deus do céu, o que foi que eu errei? O que foi que eu errei? É só porque você digitou errado. Digito ou coloco a célula em que eu quero trabalhar, depois o ponto e vírgula e o intervalo. O intervalo é todas as informações da tabela. Até o nome, código, status e gênero, não, aí é tópico. Tá? Aí é tópico, não coloquem os tópicos. Deu o meu ponto e vírgula e agora, eu não estou pesquisando o status atual, não é o que eu quero saber? Status atual é qual coluna das minhas informações? É A1, A2, A3 ou A4? A1, A2, A3 e A4. Se é A3, digito 3. Ponto e vírgula e o 0 para minha precisão. Se tudo estiver certo, ela vai retornar exatamente o que eu quero, que é o status do livro Senhor dos Anéis. Entendeu, pessoal? É o que eu estava falando, eu tinha perguntado para eles. Não, tudo bem. Eu vou dar meu Enter e ver primeiro se funcionou. Dei meu Enter e deu locado. Por quê? Vamos olhar na tabela, conferir. Senhor dos Anéis, está aqui Senhor dos Anéis, o status dele é locado. É isso que eu estou consultando.
Calma, calma, calma. De novo para a função. Aqui eu vou fazer do zero, tá? Porque eu ouvi algumas pessoas dizendo que não entenderam. Normal, primeira vez que está enxergando a função, não tem problema nenhum. Como é que eu começo ela com o nome dela, que é procv? Proc existe, proch existe, a gente está utilizando o procv. Se você esqueceu do v aí, ele vai completar com outra função. E outra função não vai funcionar com a nossa ideia, porque a gente está procurando verticalmente, está descendo linha por linha, não puxando de coluna para coluna. Selecionei a função que eu quero. O que eu quero procurar? Eu quero procurar pelo status ou pelas informações sobre o livro O Senhor dos Anéis. Então, ou eu clico onde tem digitado, ou eu digito a frase O Senhor dos Anéis, que é o nome do livro. Tá? O que foi que eu expliquei? Que não é necessário que você digite, porque você pode errar na digitação. Errando na digitação, ele não vai encontrar. Cliquei na célula que tem Senhor dos Anéis. Inclusive, esse é o objetivo de eu ter uma tabela de consulta, e na tabela de consulta digitar exatamente o nome do livro que eu quero, tá? Para facilitar a minha vida depois. Dou o meu ponto e vírgula e o intervalo, porque primeiro eu digo o que eu quero procurar, depois onde eu quero procurar. E onde eu quero procurar é em todas essas informações aqui. Cliquei, segurei, arrastei e selecionei todas elas. Depois disso, o meu ponto e vírgula. E aqui eu não estou procurando os status, não é o status que eu quero. A minha pergunta foi, e vocês já me responderam, em que coluna que estão os status? E está na minha coluna 3. Dessa minha lógica aqui, dessa minha sequência de colunas onde eu estou trabalhando, essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3 e essa é a 4. Tá? Por isso que aqui eu digito 3. Depois o último ponto e vírgula e o 0, que é para a precisão da minha função. Porque se ele não encontrar, ele vai dizer erro. Se ele encontrasse algo parecido, e eu respondesse aqui, por exemplo, verdadeiro no lugar do 0, ele me responderia algo parecido a isso, ou próximo a isso, mas eu quero precisão total. Se não encontrar, não responde nada. Por isso que eu ponho 0. Eu vou deixar o Mário se divertindo aqui, que eu vou só ignorar ele, porque senão eu perco meu raciocínio. Já perdi o raciocínio 3 vezes hoje. Dou meu Enter e ele mostra o locado, tá? Porque é exatamente o status que esse livro está agora. Vamos dar um exemplo. Locado é porque tem alguém que já está com esse livro em mãos. Vamos para mais um exemplo. Agora, deixa eu pegar um outro coleguinha que estava com a mão aqui. O Vitor. O Vitor que não é o grande. Pronto. Tá. Não. Aí fica pejorativo. Ah, o teu é o Vic? Vic Vaporub. Tá. O Vitor tá certo, né? Não, Vitor Grande, não Vitão. Vitão é outro rolê. Pronto. Qual o livro que você quer? Harry Potter? Tem uma aspa aqui do nada, ó. Sim. Tá mais satisfatório? Pronto. Vocês vão ver um bugzinho aí que vai acontecer. Todo o nome do livro, porque eu quero consultar de novo só o status. É como se você estivesse na livraria, na biblioteca, e dizendo, opa, me diz aí se esse livro está livre ou não. Aí a pessoa, o bibliotecário, vai lá e olha no sistema se está livre ou não. Melhor do que você ir procurar em todas as estantes até ver que não tem. Tá? E aí, como é que vai ficar a função? Me digam aí. Que silêncio constrangedor. procv. E aí? Onde é que eu clico agora? No livro que eu quero procurar. Oi? Vai. Era proposital. Era proposital, cara. Calma. Pronto. O restante do passo a passo, qual é? Seleciono todo o intervalo, ponto e vírgula. Eu ainda estou procurando os status, né? Os status estão em qual coluna? Ponto e vírgula, 0. E aí eu fecho o meu parêntese. Sim. Oi, Tayane.
Já me responderam por que deu errado. O pessoal que riu, entende por que deu errado? Por que foi? Sim. Tem que estar exatamente igual. Se você está na dúvida de como é que digita ou se é muito texto, nesse ponto aqui, você só copia a informação da tabela e joga para cá. É mais prático. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V na própria célula que você está querendo utilizar e pronto. Fica o conteúdo correto. Na minha tabela, o erro não está nem no livro que eu estou pesquisando, e sim no meu conteúdo, porque o Potter aqui está só com um T. No momento que eu colocar 2 T's aqui, aparece disponível, porque eram como se fossem frases diferentes. Tá? Literalmente, uma letra faz toda a diferença aqui. Se fosse uma vírgula, se fosse um caractere diferenciado que eu não coloquei, a minha pesquisa vai voltar errado. Tem que estar igual nas duas tabelas. Eu tenho que pesquisar exatamente a mesma coisa. Tá certo? Diga, minha joia. Oi? Pode o quê? Pode ser ela agora. Ah, tá. Sim, tá certo. Sofia. Calma aí que eu lembro que... Não sei se tem 2 P's. Não. Acertei? Ô, Glória. Pronto. E aí, qual livro? Ó, como é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse conteúdo aqui, copiar e jogar para lá e colar. Porque aí não tem perigo disso aqui estar escrito errado. Tá? Saiu da minha casinha. Pronto. Fiz a minha colagem. Não, tô não. Só um monte de pessoa. Vou dar o meu igual aqui. De novo. O que eu quero pesquisar. Aí, tá alocado também. Glória a Jeová. Vamos fazer o seguinte. Agora com a vitória, eu vou voltar lá e eu vou querer saber o código desse livro, porque até então eu sei o status, não sei o código. Se eu quisesse pesquisar o código, vai mudar só uma coisinha na minha função, tá? Ó, igual proc_v. Vou clicar de novo no Senhor dos Anéis, porque foi o livro que ela escolheu, tá? Ainda é o mesmo livro dela. Ponto e vírgula, o meu intervalo de dados, que continua o mesmo. E o que muda é aqui e agora. O código. Isso. O código muda para 2, porque a coluna que tem os códigos é a coluna 2. Dou o meu ponto e vírgula e o 0, e aí eu fecho a minha função. O código desse livro é o 221, aliás, é o 221 mais 1. Eu sei que é 2221, tá? Tô cansado e com fome. E o último é o gênero. De novo, igual ao proc_v, o livro que eu estou procurando, ponto e vírgula, o intervalo onde eu estou procurando, ponto e vírgula, qual a coluna agora? 4, porque o gênero está na coluna 4. Ponto e vírgula 0, fecho os meus parênteses aqui e encerro com isso. Ok. Deu tudo certo, deu tudo certo. Ah, pintar. Nós. Pronto. Dito isso, meus queridos, fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu vou escolher um livro, tá? Eu mesmo vou escolher um. Deu vontade. Eu vou querer A Culpa é das Estrelas. Eu tenho uma história engraçada com esse livro. Não li. Mas quando foi lançado era 30 conto, 37. E eu tinha uma ex na época que queria muito ler esse livro. Eu era um mero bolsista, ganhando 600 conto. 30 conto ia fazer uma falta desgraçada. Exatamente. Comprei o livro para ela, terminamos uma semana depois. Ela só queria o livro. Não. A gente terminou. Eu entreguei o livro, presente, não sei, acho 2 anos e tal. Aí acabou o relacionamento. Deu vontade de pegar os 30 conto de volta. Isso é o que dá namorar o taco. Vai lá, meu jovem. Queridos, a minha pergunta é a seguinte. Eu posso usar a alça de preenchimento nessa função? Na opinião de vocês? Toda a função que a gente utilizou aqui, a gente usou a alça, não usou?
E a alça foi sempre do momento que a gente encerrava a função para baixo. Fez a primeira, deu certo, glória, puxa e vai. Nesse caso aqui, o nosso hábito é pegar da primeira função e jogar adiante. Inclusive, deu até um resultado a mais aqui. Inclusive, pronto. Não, relaxa, vai ter tempo, tá? Aqui eu tenho que essa função está retornando nada, tá? O nada é quando ela dá erro, quando ela não encontra uma coisa. Eu já estou mostrando nosso de preenchimento porque eu sei que vocês têm o hábito de fazer. E eu sei que essa função, às vezes, vai responder corretamente isso. Mas depende muito de algumas coisas. No que ela está dizendo errado, ela está dizendo errado por quê? Tá com dúvida na função, mas gosta muito de mim. Tu vem na segunda e na quinta, tá olhando para mim aqui, né? Tudo bom? Ih! Não, explode, tem que explodir. O dele ficou inteiro. Ah, não teve graça. Pronto. Se você está com dúvida na sua função, sempre clique 2 vezes nela antes de apagar, para você ver o que está escrito de errado. Cliquei 2 vezes e aqui eu tenho a célula que eu estou procurando, tá certa, o intervalo, e aí o intervalo que eu quero que vocês olhem. Ele está tracejado em roxo. Estão vendo onde é que ele está começando? Ele está começando de crepúsculo e está descendo até aqui. Ele não começou com o intervalo que eu queria. Valendo não fazer a atividade de hoje, me digam por quê. Pode responder, Bianca. Sim, ele vai na ideia de sequência e uma hora ele passa por aquela e só ignora porque ele está levando de uma linha para outra, linha para outra, linha para outra. Se eu comecei essa daqui já na 6, ele vai pensar que meu intervalo começou na 6. Nesse caso, meu intervalo não começou, começou bem antes. E o que eu estou pesquisando está fora do intervalo. Então, ele simplesmente não encontra. Tá? Como resolver isso daqui? Mas aí você não usaria alça de preenchimento. Você teria que ter feito errado e editado. Eu quero só usar a alça. Vou deixar vocês pensando, tá? Vou ali tomar um café. Oi. Daqui a pouco eu venho, nunca mais eu vou dormir com Michael Douglas correndo igual o Chris pela sala. Diz, homem. Puxar um intervalo, por exemplo, no livro seja o Don Quixote, eu puxo o Don Quixote até o Paulo Soledad, tá certo? É com o Vitor ou com o David? É com o Vitor? É o grandão? É a máscara, homem. Usar a máscara? Salva. Tá, diz de novo o que tá falando. Tá, se eu puxar o Don Quixote até o Paulo Soledad, por exemplo, no intervalo, dá certo? Se ela estiver dentro do intervalo, vai dar. O livro que eu escolhi foi o Don Quixote, beleza, tá. Aí eu puxo o Don Quixote da A8 até A15. Tá certo? Se ele estiver no intervalo, vai dar certo. Mas é que tá a ideia. A alça de preenchimento é algo que você vai fazer e só vai fazer uma vez. Piadas internas, piadas internas. Me odeia, me odeia. É que ela fez o negócio da sobrancelha. Tchau, minha flor. Pronto. É que ela chegou do nada com a sobrancelha com o negócio. Aí eu fiquei fazendo bullying com ela. Não façam. É feio. Tá. Né, não? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, o intervalo você tem que especificar na função. Se ele está dentro, vai dar certo. Se ele não estiver fora, beleza. Mas aqui, eu só quero fazer um. Eu só quero fazer uma vez e é com alça de preenchimento. Eu estou perguntando como que eu resolvo isso. Tá? Eu vou deixar vocês pensando. Eu só quero uma vez. Porque eu tenho como fazer. E é esse o ponto. Tá? Se você conseguir pensar, você faz. Se não, é o desafio, inclusive. Se você não souber como usar alça de preenchimento aqui, dei até a dica, se você não conseguir utilizar isso, tá? Você vai ter que fazer de um por um. Aí você vai ter que digitar todas as funções em cada um deles. Então, pensem, porque senão a atividade vai ficar bem maior do que a gente precisa. Beleza? Eu já dei a dica, inclusive. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, já era. Pronto. Voltar para cá. Essa atividade aqui não é a que a gente vai passar em sala para que vocês resolvam, tá? A que a gente vai fazer é outra. Inclusive, eu vou passar ela daqui a pouco. Enquanto vocês pensam,
Na própria forma de resolver isso, eu vou mostrar uma outra parte do conteúdo, porque eu falei para vocês que a gente veria 3 coisas. A função, que a gente já viu, vocês já entenderam, pelo menos a maioria de vocês já me respondeu e estava respondendo junto comigo aqui na função. Então, quando vocês forem fazer isso no computador sozinhos, vocês vão acertar. Creio eu. Vamos para as próximas partes. Voltando para a nossa apresentação de slides, o que nós temos depois do lookup? O autofiltro e a formatação condicional. Roubei mesmo. Peraí. Não, peraí. Calma aí que eu vou achar. Não. Vou expor. Vou pegar aqui a dele. Deixa eu ver se é essa. Não. Calma aí. Tem que achar no Drive. Não, já era o foco. Mandei para Nárnia. Pronto. Quero só achar a aula 9 dele. Porque eu posso ter esquecido só o nome. Mas contemplem. É isso aqui a aula. Eu errei o nome. Mas pelo menos o meu tem conteúdo. Sou paia. Mas eu amo aquele velho. Pronto. Aqui está a outra parte do conteúdo, que é o autofiltro. Quando a gente entender como é que funciona, pronto, acabou a coisa mais prática do mundo. Para que ele serve? Vocês, através de um ícone no nosso Google Apresentações é ótimo, nosso Google Planilhas, vocês habilitam como se vocês tivessem menus dentro da tabela para organizar ela. Você escolhe o que você quer como tópico, adiciona como tópico e começa a utilizar como referência para organização. Não entendi, Maurício. Acompanhe. O que são tópicos na minha tabela? O nome, o código, o status e o gênero. Tá? Porque isso daqui é o que eu posso servir como parâmetro para organização. Se eu quiser organizar por ordem alfabética no gênero, ou por ordem alfabética no código, ou qualquer outra ordem, então é dentro deles. Eles que são os tópicos aqui. Estipulei quais são, clico apenas no ícone de autofiltro e criei. Uma vez com eles criados, o caractere que aparece é esse, de tracejado, e quando eu clicar no caractere, porque ele passa a ser literalmente um menu, eu tenho as opções de organização. Ou em ordem alfabética, crescente ou decrescente. Eu posso escolher quais coisas que eu demonstro. Então, se eu quiser sumir com qualquer um desses livros, se eu quiser literalmente fazer com que essa linha desapareça, eu só desmarco e ele some. Tá? Além disso, se eu quiser fazer as minhas organizações, eu fico à vontade. Lembrando, eu escolhi a guia como nome para especificar que eu vou organizar em cima dos nomes. Cliquei nela e eu faço em ordem alfabética. Ah, Maurício, começou com 50, tá certo? Tá, porque os caracteres, os números ficam à frente na organização. Se eu colocar em decrescente, ele altera. E no que ele altera uma coluna, ele altera todas as outras de acordo com o conteúdo, porque eu estou organizando com o nome. Não é porque eu organizo com o nome que os outros não vão se organizar também. Tá? Se eu pegar aqui por status, dessa vez eu vou organizar por status em ordem alfabética. Primeiro disponível, depois indisponível e locado. Se eu fizer ao contrário, em ordem decrescente, locado, indisponível, disponível. Posso utilizar o gênero porque qualquer um dos menus que eu utilizei, eu posso organizar de acordo com ele. Tá? Coloquei em 4, vou usar esses 4. Se tivesse utilizado 5, 6, 7, 10, à vontade. Posso escolher ele para ser referência da minha organização. Tá? Se você não organiza com autofiltro, você teria que selecionar o conteúdo, ir nas guias de organização e colocar de A a Z. Só que o autofiltro, linha, ele vai organizar a linha como um todo. Se eu pego uma aqui que está em ordem alfabética, as outras ele também vai jogar junto com elas, vai organizar as colunas também. Se eu pego só um conteúdo específico e organizo em ordem alfabética, ele vai só nesse conteúdo. Então, se, por exemplo, eu tivesse optado por selecionar isso daqui e organizo só isso daqui em ordem alfabética sem usar o autofiltro, ele não vai entender que na mesma linha que tem o qual o seu legado, tem esse número, tem o status e tem isso. Ele só vai organizar o intervalo que eu selecionei. O autofiltro é bem prático e ele tem no Excel, ele tem no Calc e tem quase as mesmas funcionalidades. Se eu quiser sumir com alguma informação, por exemplo, aqui eu vou optar por... Eu não gosto do Hobbit. Desmarquei o Hobbit. Ele sumiu com o Hobbit. Ah, mas foi apagado. Não, eu só não estou demonstrando. Essa célula ainda existe. Se eu quiser que ela volte,
só marco de novo o Hobbit e dou meu OK e a célula volta, tá? É como se você tivesse... Porque some todo o conteúdo, de todas as linhas, tá? Não é até o número. Ele não vai apagar, ele só não vai deixar de demonstrar. Com o Hobbit, mais uma vez. Como eu falei, se está em linha o outro restante do conteúdo, ele vai sumir também, tá? De novo, Hobbit. Cadê? Sumiu? Anão, pronto. Se essa linha também está na mesma do Hobbit, ela também vai sumir. Ah, mas nem é a mesma tabela, mano. Aí você quer demais, né? Você quer que eu tenha colocado alinhado aqui e ele não suma. Aí você quer literalmente demais. O caractere muda, dá para ver bastante que ele está diferente dos outros, porque eu tenho um conteúdo aqui que foi omitido. Se eu quiser que ele volte, só desço, encontro ele, remarco e dou o meu OK. Beleza? Autofiltro é... Ave Maria, questão. Ó, vou selecionar para retirar e agora na mesma seleção eu coloco. Facinho, facinho. Deu para entender todo mundo o autofiltro, como é que funciona? Ih. Quer mais não? Pronto. Então vamos aprender outra coisa. Eu vou selecionar essa opção do disponível, locado e indisponível, porque é uma das poucas que se repetem. Enfim, só tem 3 palavras aqui e dá para fazer o que eu quero. Vamos aprender agora um pouco sobre formatação condicional, tá? A formatação condicional está escondida aqui no menu formatar. Se eu clicar, é a última opção, uma das últimas, formatação condicional, e aparece o seguinte menu. Lembra que eu tinha comentado para vocês que eu não preciso... Olha, minha filha, isso também me ajuda, vem logo. Pega uma cadeira também, ela ainda vem desfilando. 11h20. Tem que pegar uma cadeira, viu, Vitória? Ah, mas olha, ainda faz a cara de abuso. Tem lá na sala do... Tem no B. Tem no laboratório B. Pronto. Essa parte do nosso formatação condicional também é relativamente simples se você entende como é que funciona a lógica do negócio. Eu selecionei o conteúdo que eu quero formatar com condições. Lembrando, isso não é uma função, é só um recurso do meu editor. E aqui eu posso especificar coisas, tá? Primeiro eu tenho um intervalo e depois eu tenho o que eu quero que isso aconteça. Aqui a forma que está expressa é se não está vazio. Toda célula que não está vazia vai ter essa formatação. Aí está generalista demais, tá? Então vou fazer o seguinte, vou clicar e vou substituir. A minha pergunta para vocês, isso daqui é texto ou isso daqui é um número? Tá bem na cara, né? Então eu vou colocar o texto contém ou o texto é exatamente. Eu vou querer fazer 3 segmentações. A primeira vai ser para o disponível. Ele já vai fazer uma marcaçãozinha. Pode ir, minha flor. Fica com a Beatriz. Não, a Beatriz já tem alguém? O Gabriel, tu tá com ela ou tá com ela? Tá com a Beatriz. Tá certo. Deixa eu ver aqui que eu não vou te encaixar no meio dos perigosos, não. Fica com a Bianca. Bianca. Oi. Não. Eu fui. Tá ficando. Pessoal, vou ter que ir no laboratório aqui rapidão. Vou só pausar o vídeo. Não toque em fogo em nada, por favor. Gravado. Ou droga. Nada aconteceu. Queridos, seguindo agora para o nosso exercício, tá? O nosso exercício vai ser utilizando o PROC-V. Eu ainda não expliquei como é que a gente faz para resolver o PROC-V com todos de uma vez só, porque eu deixei para vocês pensarem, tá? No final da aula eu explico, mas quem conseguiu já ter a ideia pode fazer agora, e durante a própria atividade. Vou mostrar qual vai ser a atividade para vocês. Na aula passada foi a tabelinda, nessa é o tabelão.
Vai ter uma piadinha em todas elas, tá? Mas essa é a última. Aqui eu tenho uma tabela com as informações que a gente vai utilizar. E aqui eu tenho uma tabela que vai ser preenchida. Tá? Essa tabela vocês vão preencher com quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pessoas. Como é que vocês vão fazer? Tem muito mais que 8 pessoas aqui. Podem usar o chat, podem olhar o nome das pessoas para saírem colocando os nomes dos filmes, tá? Cada uma vai pegar um filme e depois eu quero que vocês criem a função PROC-V para subgênero, ano e nota. Beleza? Dito isso, ainda tem mais algumas informações aqui embaixo, que eu quero que vocês organizem os filmes em ordem alfabética. Então, vocês vão criar um autofiltro. Tá? E depois, os filmes com pelo menos 90 de nota no IMDb, eu quero que fiquem destacados com verde. Tá? Vou disponibilizar assim. Quem conseguir fazer essa parte aqui, nossa, eu estou muito feliz, tá? Mas se não conseguir, não tem problema, eu vou explicar. Além disso, além dos filmes com 90, eu tenho outras ramificações de número de notas, tá? Pelo menos 88 azul e o restante que sobrar vai ficar com a cor de plano de fundo amarelo. Quem conseguir fazer, maravilha. Vou mandar o arquivo agora. Tem essa função no celular, a de ordem alfabética. Samile, eu dou uma olhadinha. Mas se não tiver, não tem problema. Você aprendeu como é que faz o autofiltro de um jeito ou de outro, tá? E aí você me entrega utilizando pelo menos a função do PROC-V. Disponibilizar o arquivo. Aí tu vem para cá. Oi, minha joia. A Samile? Eu já respondi. Pronto. Pode, minha joia. Tá o link aqui, vou copiar, vou mandar vocês só como leitores, aí vocês lembram do processo, tá? Loguem a conta Google de vocês, no arquivo criam uma cópia e sigam o bonde. O pessoal que está por casa vai ter que selecionar toda a tabela e copiar, colocar em uma outra função, em outra tabela, que vocês ainda vão criar também. Tá aí o link. Cliquei para resolver. Apareceu aqui para mim já, porque eu já estou logado com a conta do Criselton. Mais tarde me pergunte se eu vou utilizar isso. Vou utilizar muito. Sair vendo os números do cartão do Criselton todinho. Vou clicar em arquivo, fazer uma cópia. Cópia de tabelão. No caso, eu vou colocar o meu nome, tá? E esse aqui é o que eu edito. Ah, não entendi o que é para fazer. Preencham com nomes, os nomes vocês que vão escolher, podem colocar os coleguinhas de sala. Depois vocês vão preencher com os nomes dos filmes. Cada um pega um filme, então se eu colocar o Jonathan vai pegar um filme. Se eu colocar a Jennifer vai pegar outro filme. E em cima disso, vou trabalhar o PROC-V no subgênero, no ano e na nota. Vocês vão fazer 3 PROC-Vs para cada uma das pessoas. Volto já, meu povo.